Então, o que antes levaria semanas para montar, eu criei em 15 minutos e já saiu funcionando. 15 minutos. Eu programo há 20 anos, desenvolvo IA há 6. Eu tenho uma empresa de software aqui em Londres, já criei soluções de inteligência artificial para alguma das maiores marcas do mundo. Mas durante o último ano, enquanto eu gravava vídeos aqui nesse canal ensinando vocês a criar agentes de IA, eu estava escondendo uma frustração que eu vou falar agora nesse vídeo para vocês. Olha isso daqui. Esse aqui é um agente de SDR que eu criei e montei para um agente meu. WhatsApp conectado, buffer de mensagens, tratamento de áudio, integração com CRM. Você sabe quanto tempo levou para montar isso aqui? Semanas. E você sabe qual que é o pior? Cada vez que o cliente pediu uma alteração, era mais uma semana de trabalho. Aqui na minha agência, onde a gente atende grandes empresas, a gente só faz agentes customizados. Mesmo usando o N8N, que é uma ferramenta incrível, ainda assim é complexo, lento demais e é difícil de dar manutenção. Teve um cliente específico que me fez mudar e repensar completamente tudo. A gente precisou conectar várias ferramentas de monitoramento, mensageria, agentes dentro do N8N, CRM externo. Cada peça era uma integração diferente. E levou muito mais tempo do que a gente imaginava. Cada interação para chegar no resultado esperado consumia dias. E o pior, era difícil achar mão de obra também. Foi aí que eu pensei, cara, a gente precisa ter uma solução muito mais simples, mais rápida, mais eficiente, que seja mais fácil da gente entregar os agentes que a gente quer. E essa ferramenta, se ela não existe, então eu vou criar uma. E eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Era uma plataforma que tivesse 3 pilares integrados: agentes de IA, CRM e mensageria. Parece simples, né? Mas são 3 coisas, e o problema é que cada um desses pilares sozinho já é um sistema super complexo. Conectar isso de um jeito que faça sentido era realmente o grande desafio. Foram 60 dias de desenvolvimento. Eu fiz sozinho, uma média de 6 a 8 horas por dia programando. Enquanto eu gravava vídeo pro canal, cuidava da dinastia de dia, à noite ou de madrugada eu estava desenvolvendo a Maya. E se tem uma frase que me acompanhou durante todo esse processo, essa daqui, ó. Everything that's worth doing takes time, energy and money. If something's worth doing, do it well. Se for fazer alguma coisa, faça bem feito, faça direito. E deixa eu te contar uma história que quase me custou caro, literalmente. Eu decidi usar um sistema da AWS chamado Open Source para uma parte da arquitetura. Parecia tipo a melhor escolha para o que eu estava fazendo. Eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, repensar na arquitetura e migrar tudo para o DynamoDB e refazer do zero. E esse é o tipo de coisa que ninguém te fala sobre vibe coding ou desenvolvimento rápido. Você vai errar, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. E não tem o que fazer, você tem que erguer a cabeça e continuar. E teve um momento interessante durante esse processo. Eu fiz um post no LinkedIn comparando linhas de código quando eu estava produzindo usando a IA. O post viralizou, milhares de visualizações, centenas de comentários, porém a maioria dos comentários era de programadores me criticando. Ah, é estúpido medir produtividade por linhas de código, isso não quer dizer nada. E assim, num certo ponto, eles estão corretos. O problema é que eles perderam o ponto principal. O ponto não era sobre linhas de código. O ponto era que eu, um programador de 20 anos com experiência, estava construindo algo do zero, um produto sozinho em 60 dias. Algo que normalmente levaria de 3 a 4 pessoas e meses para fazer. Então o Vibe Code, ele funciona se você souber o que você está fazendo. Ele aumenta a sua produtividade, mas você ainda precisa supervisionar cada linha, você ainda precisa tomar as decisões de arquitetura, porque isso a IA não vai fazer por você. E aos poucos as peças foram se encaixando. O CRM tomou forma, a mensageria se conectou no WhatsApp e os agentes de IA começaram a funcionar. Mas o verdadeiro momento mágico foi quando esses 3 pilares começaram a conversar por si só, sozinho. Eu criei um agente de SDR do zero, conectei o CRM, configurei a mensageria e usei o assistente de prompts da Maya. O assistente já sabia todos os campos do meu CRM, todas as etapas do meu funil. Ele sugeriu automaticamente qual parte do prompt para fazer aquela integração, atualizar os campos. O que antes levaria eu semanas para fazer, eu levei 15 minutos com algo já funcionando. 15 minutos. Esse aqui é o SDR nosso que estava rodando em produção usando o N8N. Só para exemplificar a quantidade de integrações que é necessária você fazer hoje atualmente. Esse daqui é a realidade de vários agentes de IA no mercado que usam ferramentas como o N8N, ok? Então você tem aqui entrada de webhooks, você tem outras formatações do From Me para fazer conexão ali, ó, quando recebe uma mensagem, né, do cliente, entrar ali no ClickUp, por exemplo, que é o CRM que a gente está usando. Você tem coisas básicas como formatação de texto, áudio, imagens. Aí tem aquele buffer de mensagens picotada, né, se chegar várias mensagens, o que você vai fazer? E depois a gente adicionava isso no Supabase, então o cadastro nosso ficava dentro do Supabase. E aí, por fim, eu rodava o meu agente. Depois que rodou o agente,
tem que fazer mensagem picotada para mandar de volta ali as mensagens picotadas, beleza? E como se bastasse isso, a gente tem uma outra versão desse sistema acontecendo aqui. Só que esse não é o único fluxo, porque para fazer integração com o banco de dados e o CRM, a gente teve que fazer essa integração aqui, ó. Então ele integra o nosso banco de dados no Supabase mais o ClickUp. Ou seja, outro fluxo para fazer essas transições de conexão para a gente ver o que está acontecendo ali no ClickUp. E depois a gente tem o fluxo de origem, né? Ou seja, quando chega os canais que estão vindo, que estão chamando o nosso lead ali dentro do nosso CRM também. Então são 3 fluxos que a gente teve que fazer. Agora vamos comparar isso com a Maya. Essa aqui é a Maya. O primeiro pilar é a criação de agentes de A. Então a gente criou dentro desse prompt aqui dentro, ó. E aqui dentro você tem a nossa própria sintaxe. Então, depois que você escolhe qual modelo que você quer usar, você tem aqui o editor de prompt, que ele te dá essa sintaxe de condicionais e atualização de CRM. Então, o nosso editor já te mostra todas as opções que você pode atualizar, os agentes que você pode chamar. Então, você cria multi-agentes aqui dentro, que nem você pode ver. E também eu posso colocar aqui atualizar CRM. Se eu quiser, já está aqui, ó. Eu posso colocar o nome do Kanban que eu tenho, então ele vai me dando aqui, ó. Essas são as opções. Eu tenho Kanban de dinastia, depois eu tenho todos os campos dentro desse Kanban que eu posso atualizar. Então, se eu quiser atualizar, por exemplo, o e-mail, eu coloco aqui e eu coloco qual que é a descrição para a IA seguir. Agora, isso daqui seria excelente já o fato de você fazer essas integrações. Você não precisa conectar nada, já está conectado. Agora a gente tem uma assistente que faz isso para você, certo? Então, por exemplo, deixe o tom mais humanizado e amigável. Então eu estou pedindo para a nossa assistente atualizar o prompt e deixar ele um tom um pouquinho mais humanizada e mais amigável. E olha o que ela faz. Em tempo real, ela vai alterando o prompt para você e vai fazendo essas modificações. Então nem isso mais você precisa fazer e ela já conecta aqui para você, tá bom? Outra coisa, obviamente, você pode testar a sua IA em tempo real e depois que você fizer todos os testes, quando você gostar de um teste, você pode fazer o teste unitário. Tudo isso que eu estou te mostrando não existia, a gente teve que fazer do zero. E aqui são os testes que eu estou rodando. Então sabe aquele script que você fez de vendas que deu muito certo? Você pode simplesmente seguir esse mesmo script de vendas e você vai rodar a sua IA, ela vai mostrar qual que é o nível de percentual de aceite, ou seja, o quão parecido a conversa está com o que você estava esperando. Não só o que você estava esperando, mas quais foram as chamadas de ferramentas que a IA fez. Nesse caso, a IA mudou o status do CRM, ou seja, o lead de coluna, e alterou, por exemplo, a descrição, o campo de descrição que está dentro do nosso CRM. Tá? Então é muito legal os testes unitários de forma nativa aqui dentro da Maya. Bom, tem muito mais coisa que não vai dar tempo de eu te mostrar nesse vídeo. Vamos pular aqui então para o CRM. Dentro do CRM é o modelo Kanban, tem todas as funcionalidades que você espera de qualquer Kanban, que você pode alterar as colunas de lugar, você pode mudar o nome, a cor, você pode criar novas colunas. E aí quando você abre, por exemplo, um lead, aqui dentro você vai ter as informações que você mesmo setou do lead, né, os campos. Então eu posso editar esses campos. E tem campos que ele está conectado a algum canal. Por exemplo, o WhatsApp está conectado a estes canais, né? A gente tem 4 números aqui que está conectado ao WhatsApp, então eu não vou mexer nesse campo. E aqui a IA atualizou. E se eu quiser ver a conversa, dentro do CRM eu já puxo a conversa e eu já vejo de qual canal que veio. Olha que legal. Eu posso agora ver todas as outras conversas. E aqui, você pode ver que houve outra conversa. Quando é azul é porque foi a Larissa que está gerenciando esse lead que respondeu. E que foi verde foi a nossa IA. Então você pode ver que a nossa IA ela fala com mensagens picotadas, ela já tem o buffer integrado, ela também vai escutar áudios, ela faz a transcrição do áudios, mensagens, e você também pode mandar áudio, você pode mandar mensagem, como se fosse o WhatsApp teu integrado aqui. E se tiver mais de um canal, você pode escolher de qual canal você quer responder. Às vezes você quer responder pelo Instagram ou pelo WhatsApp, você que escolhe, ok? Uma forma muito fácil de você navegar nos seus leads, ver qual que é a etapa que ele está, e você poder alterar essas informações. Esse daqui é o CRM da Maya. E agora a gente vai para o nosso inbox, ou seja, que é a nossa caixa de entrada. Então, como a gente está conectado nos números do WhatsApp, a gente deixa à sua disposição qual é a janela de 24 horas que esse número ainda está, para que você possa fazer follow-ups dinâmicos e por aí vai. Então, eu tenho essa conversa, o cliente mandou aqui
uma mensagem, tá vendo? Boa noite, Larissa, pá, já traz a transcrição e a agente de IA já entrou na parada. Então você pode ver que a nossa IA conversou, a gente fez um follow-up manual, a IA voltou a falar com o cliente, a gente fez um follow-up por áudio, a cliente mandou o áudio de volta e a IA continuou a conversa. E aqui eu tenho o CRM dessa pessoa, tudo integrado, tá vendo a beleza? Eu posso pausar a IA, eu posso chamar as execuções, eu posso ver quando a IA atualizou, por exemplo, o meu CRM. Então, nesse caso aqui, houve uma execução da IA que ela atualizou a descrição. A lead falou que trabalha com marketing e vendas, lead informou que atua com marketing e vendas. Então, a gente vai atualizando os campos do CRM conforme o cliente vai informando as coisas para a gente. Este nível de integração não existe. Esse daqui é o nível de visibilidade também que você tem? Também não existe. Na mesma conexão. Por isso que eu falo que a Maya ela vai realmente remodelar a forma como você cria agentes de IA. Porque você tem o seu CRM criado, agora é o seu banco de dados. E a assistente de prompt da Maya já entende todos os campos do seu CRM, todos os funis, e ela cria essas integrações. E como não se bastasse, você pode criar ferramentas também. Você pode conectar qualquer ferramenta externa e colocar para a IA preencher os dados do body ali no JSON, ok? E uma vez que uma ferramenta está disponível na sua conta, você já consegue ter assistente da Maya conectando essa ferramenta para você no prompt, já ali dentro. E uma outra coisa também que eu não mostrei é que os nossos prompts é a alma do agente de IA. Todo prompt é a alma. Então, uma coisa que a gente fez também é dar a possibilidade de você visualizar a regra de negócio do coração do seu agente, que é isso daqui, Então, todas essas regras de negócio, essas condicionais, estão agora visíveis e você pode ver quais são o caminho de lógica que o seu prompt, que a sua IA vai fazer. Então, isso é muito simples para que o cliente, pessoas leigas que não entendem de engenharia de prompt, consiga entender a lógica que está por trás desse prompt aqui. Então, agora ficou extremamente fácil os nossos clientes poderem entrar e executar aqui as modificações que eles querem fazer dentro do prompt dele, porque depois a gente vai nos testes unitários, roda os testes e vê o que está passando e o que não está passando. Beleza? Esse daqui é a Maya. Esse nível de visibilidade aqui antes era impossível ou custava muito caro. Maya significa Management AI, Maya Company. Eu costumo explicar assim, é o Excel do mundo dos agentes de IA. E esse daqui é o único lugar que você precisa ir para você começar a criar agentes de IA. Tem tudo que você precisa na mesma plataforma. Criação de agentes de IA, CRM e mensageria. Você conecta o seu WhatsApp, conecta o Instagram, o que você quiser. E não, você não precisa ser programador para criar o seu primeiro agente em minutos. Eu poderia ter mantido a Maya só para minha agência, certo? Usar internamente, ter essa vantagem competitiva se eu quisesse. Mas não foi por isso que eu criei a Dinastia. Não foi por isso que eu comecei esse canal aqui no YouTube também. Eu comecei porque eu queria mostrar a realidade por trás da criação de agentes de IA. Porque eu via no mercado vendendo algo como se fosse completamente fácil, quando na verdade tem vários desafios técnicos que pessoas que não são programadoras não conseguem enxergar. E a minha missão sempre foi ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas através dessa nova profissão. E se eu pudesse falar uma coisa pro Guilherme, de 60 dias atrás, eu falaria isso daqui, vai valer a pena. Bom, a Maya vai ser lançada primeiramente para os alunos da Dinastia, eles vão ter acesso prioritário. Mas se você não é aluno e quer participar desse lançamento, eu estou abrindo um cadastro para você entrar na primeira onda. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, basta você se cadastrar, que assim que a gente abrir o lançamento você vai ser avisado. Eu passei 20 anos da minha vida programando, 6 anos desenvolvendo IA e 1 ano ensinando isso para vocês. A Maya é a síntese disso tudo. Ela é o software que eu precisava criar. E agora ela existe. Te vejo no lançamento.